cristã. Como que é que eu entendo o que é liberdade cristã? Como nós entendemos o que significa liberdade cristã? Os irmãos e as irmãs que estão presentes, se eles puderem, clica aí no aviãozinho que tem do lado, compartilha esta live com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas através do conhecimento daquilo que as Escrituras Sagradas ela nos traz e que é tão precioso para nós, para a nossa caminhada na vida cristã. Louvado seja Deus. É um assunto bastante importante e que nós precisamos entender qual que é o conceito de liberdade cristã. A liberdade cristã é, na verdade, um tema central no Novo Testamento e especialmente nas cartas do apóstolo Paulo. No entanto, irmãos, muitas vezes essa questão de liberdade cristã, ela é mal compreendida, sendo muitas das vezes confundida como uma espécie de licença para pecar. E não é isso que a palavra de Deus, as Escrituras nos ensina. A liberdade em Cristo é mais sobre uma libertação do poder do pecado e da morte, e menos sobre a liberdade de fazer o que se quer, como algumas pessoas eles pensam. A verdadeira liberdade é viver sobre o senhorio de Cristo e ser guiado pelo Espírito Santo. Então esta é a verdadeira explicação a respeito da liberdade cristã. Então, existem algumas passagens chaves, vamos dizer assim, para nós termos um melhor entendimento a respeito deste assunto. Primeiro, em Gálatas 5, no versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que nós entendemos aqui? Que Paulo, quando ele escreveu esta carta aos irmãos ali da Galácia, porque a Galácia na verdade é uma micro-região que existia naquela época. Então Paulo ele escreve aos irmãos que fazia parte daquela micro-região para reforçar os falsos ensinamentos que diziam que os gentios que eram convertidos ao cristianismo, principalmente para observar a lei judaica para serem salvos. Então isto era algo que estava disseminando junto àquela igreja, junto àquela irmandade naquela época, para que eles viessem a serem subjugados debaixo da lei judaica. E Paulo ele escreve então esta carta para repreender essas questões. Por quê? Porque Paulo ele vai demonstrar que nós fomos chamados à liberdade. Por quê? Porque nós já fomos tirados do jugo da escravidão para a libertação em Cristo. Então aqui Paulo ele enfatiza que a liberdade cristã é a libertação do jugo da lei. Então, sendo essa libertação do jugo da lei, mostrando que Jesus ele cumpriu a lei. E agora os crentes não são mais escravos dela, mas sim livres para viver uma nova vida debaixo da graça. Aí é onde vem a questão, aonde muitos às vezes confundem. Então quer dizer que nós não devemos mais cumprir a lei como questão de regras? Existem algumas coisas, irmãos, que nós precisamos entender
que muitas delas que faziam parte da lei mosaica, que eram rituais, que eram coisas que faziam parte do judaísmo. Então essas coisas não cabem a nós que vivemos esta liberdade cristã. Porém, há pontos específicos dentro da própria lei de Deus a Moisés que nós devemos continuar observando. Como, por exemplo, a lei, ela ensina que nós não devemos matar. Ou, aliás, sendo mais claro, a lei na verdade diz que nós não devemos assassinar. E não é a palavra matar, é assassinar. Então nós não devemos assassinar, nós não devemos adulterar, nós não devemos dizer falso testemunho. Então todos esses requisitos, vamos dizer assim, moralmente falando, eles continuam. E nós devemos cumprir. Mas o que Paulo está falando aqui eram dogmas que estavam dentro do judaísmo e que os judeus daquela época eles estavam trazendo sobre a igreja, sobre aqueles novos convertidos que outra hora eles não eram judeus, porém eles creram na pregação do apóstolo Paulo, que pregava o evangelho de Jesus, e eles vindo a crer, e os judeus queriam impor sobre eles o jugo da lei, para que eles viessem a cumprir este jugo da lei mosaica, que é onde eles queriam colocar ali todos os requisitos, todos os rituais religiosos, e que eles, na verdade, eram obrigados a cumprirem esses requisitos para serem salvos. Então Paulo ele enfatiza e ele repreende esta questão. Por quê? Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e não somos salvos por obras. E era isso que aqueles judeus eles estavam querendo impor sobre aqueles novos convertidos. Então Paulo, ele tendo este cuidado, através da guia do Espírito Santo, e ele diz: Jesus cumpriu a lei e agora os crentes não são mais escravos dela, mas sim livres para viver uma nova vida debaixo da graça. Então, não quer dizer que nós vivemos por obrigação, que nós fazemos alguma coisa forçados. Não. Se nós, muitas das vezes, cumprimos alguma coisa, a própria lei do Espírito Santo, ela trabalha sobre nós, para que nós venhamos ter uma vida em liberdade em Cristo, e mesmo tendo esta liberdade em Cristo, vivendo debaixo da obediência da palavra de Deus, como diz lá no livro do profeta Zacarias, que diz assim, que servir a Deus não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, depois aos Romanos 6, 18 a 22, vai dizer assim: vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Então Paulo ele fala sobre a vida no Espírito e a nova identidade dos crentes após a conversão em Jesus. A liberdade cristã não significa liberdade para pecar, mas sim liberdade para servir a Deus. O pecado, na verdade, ele é escravidão. E a verdadeira liberdade está em ser escravo da justiça de Deus, vivendo para agradar a Deus, vivendo debaixo dos preceitos e dos ensinos de Jesus para poder agradar Deus o Pai. Então nós vemos depois também, segundo aos Coríntios, versos 3, também Paulo ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então Paulo está falando sobre a nova aliança e a superioridade do ministério do Espírito sobre o ministério da lei.
Então o Espírito Santo, ele concede a nós liberdade, concede a nós crentes esta liberdade. Essa liberdade não é para nós pecarmos, mas é para viver em plena comunhão com Deus, refletindo sobre nós a sua glória. 1 Coríntios 10, 23, 24, diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E é interessante que quando Paulo ele usa esta fala, né? Nós precisamos entender qual que é o contexto do cenário que Paulo ele está dizendo à igreja que estava ali, que havia sido implantada por ele na cidade de Corinto. Corinto, na verdade, era uma cidade muito corrupta, por isso até mesmo o nome Corinto provém de corrupto. Então, aquela igreja que estava vivendo, vamos dizer assim, debaixo de uma hostilidade espiritual, então, por viverem numa cidade corrupta, então Paulo, existia lá um dizer que tudo dentro daquela cidade convinha. Só que Paulo ele usa esse contexto, e havia até alguns lugares que era escrito esta frase, que tudo ali podia fazer. Por isso que a cidade ela era tão corrupta. Existia ali o templo de outros deuses, existia ali naquela cidade de Corinto também cultos sensuais, existia ofertas a deuses que eram deuses do erotismo. Então existia esses dizeres que tudo que era naquela cidade era permitido. Só que Paulo ele usa esta frase, então ele acrescenta algo mais: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então isso foi uma abertura para Paulo ensinar aquela igreja que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros, aquilo que é edificante, aquilo que traz uma edificação não para si próprio, mas uma edificação que também possa resplandecer sobre a vida de outras pessoas. Então a liberdade cristã, ela deve ser usada com responsabilidade e amor ao próximo. O crente não deve considerar como as suas ações afetam os outros, especialmente os mais fracos na fé. Então, é por isso que também lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 ao 36, vai dizer assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, o que ele está dizendo? Jesus ele fala sobre a verdadeira liberdade que vem do conhecimento e da prática da sua palavra, que vem da prática dos seus ensinos. Então é isso que Jesus está trazendo. Então, a verdadeira liberdade em Cristo quer dizer quem está em Cristo não é mais escravo do pecado, mas livre para viver uma nova vida, direcionado pela verdade da palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui alguns pontos principais. Primeiro, libertação do jugo da lei. Como nós vimos, aos Gálatas capítulo 5, verso 1, diz: a liberdade em Cristo nos liberta da necessidade de cumprir a lei mosaica para obter a salvação. Por quê? Porque eles acreditavam que as pessoas que estavam sendo novas convertidas eram obrigadas a cumprir alguns requisitos. E isso, amados, nós precisamos entender que até os dias de hoje se acontece dentro das denominações. Muitas das vezes há lugares que é pregado Jesus, mas sempre tem um acréscimo de alguma coisa.
Sempre há um acréscimo de alguma exigência, dizendo que aquela tal exigência, aquela tal doutrina criada pela suposta denominação vai contribuir para a salvação daquele indivíduo, daquele crente que faz parte daquela denominação. E isto, irmãos, não é uma verdade. Não é isto que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Porque o que nós precisamos entender? O que é que realmente nos salva? O que é que nos liberta do poder do pecado e da morte? O que é que dá para nós a salvação? O que nos dá salvação é o sacrifício de Jesus. O que nos liberta verdadeiramente do pecado e do juízo de Deus é o sangue de Jesus vertido na cruz. E não alguma coisa que eu venha fazer ou você venha fazer como algo meritório para a salvação. Muito pelo contrário. Se nós pensarmos desta maneira, que eu preciso fazer tal coisa para acrescentar, para eu poder ser salvo, o que eu estou fazendo? Eu estou desvalorizando, desmerecendo o sacrifício de Jesus. Eu estou, na verdade, com essas atitudes, afirmando que o sacrifício de Jesus, ele não é o suficiente para me salvar. E é aqui isto exatamente que Paulo, ele está combatendo junto a esses irmãos que estavam, esta igreja que estava ali na Galácia. Por quê? Porque aqueles judeus, eles estavam querendo introduzir coisas que era necessário aqueles irmãos fazerem para que eles pudessem ser salvos. Então, a partir do momento que há alguma coisa imposta, além do sacrifício e do sangue de Jesus, isso está demonstrando que o sacrifício de Jesus, ele não é o suficiente. E isto não é uma verdade que o Evangelho nos traz, muito pelo contrário. Isso é uma grande heresia e isso pode levar as pessoas a perderem a sua salvação. Por quê? Porque o que nós precisamos entender, amados? Que a nossa salvação, ela não depende de mim, ela não depende de você, ela não depende de nós. A nossa salvação, ela depende somente do sacrifício e do sangue vertido de Jesus na cruz. Então é Ele que nos liberta e é Jesus que nos traz a esta liberdade cristã. É Jesus que nos lava, é Jesus que nos purifica, é Jesus que nos dá os requisitos necessários para que nós venhamos continuar na nossa caminhada cristã. E por que eu estou dizendo isso, amados? Porque isso é preciso e isso é necessário para que nós venhamos entender como é que funciona o propósito da nossa salvação. A nossa salvação não depende das nossas boas obras. Aí alguém ao ouvir isso pode até então dizer, então quer dizer que nós não precisamos fazer boas obras? Não é isso que eu estou dizendo. As boas obras, no entanto, elas serão as consequências dadas através do Espírito Santo, mostrando que você é um salvo em Cristo. E não que você faz boas obras para acrescentar alguma coisa para a tua salvação. Simplesmente quando você manifesta uma boa obra, uma boa ação na tua vida, isso está demonstrando que o Espírito Santo, ele está trabalhando sobre você para que estas boas obras elas sejam geradas na tua vida. Isto não é algo que nasce de nós mesmos, isto não é algo que vem de mim mesmo, que vem de você mesmo. É interessante que o Martinho Lutero, ele falou, tem uma frase bastante interessante dele, que ele diz assim: tudo aquilo que você vê de bom em mim é Cristo, mas tudo aquilo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. Então o que ele está dizendo? Ele está
afirmando com essa frase que nós, seres humanos, todos nós, embora nós somos justificados pelo sangue de Jesus, a nossa natureza ela é caída e nós somos propícios aos erros, nós somos propícios a tropeçar, mas isso não significa que o Espírito Santo não vai trabalhar em nós para aperfeiçoar esta obra de Jesus sobre a vida de cada um de nós. Por quê? Porque a nossa vida cristã, ela não depende da minha força, ela não depende da tua força, mas ela depende simplesmente do processo de purificação, de santificação que é vindo da parte de Deus através do Espírito Santo sobre a vida de cada crente na terra. Então, à medida que tanto eu quanto você, nós vamos nos entregando a Jesus, vamos nos entregando a Deus, vamos nos entregando à ação do Espírito Santo para trabalhar na nossa vida, esse processo ele vai acontecendo. E muitas das vezes esse processo sobre a nossa vida é um processo lento. Ninguém nasce crente, ninguém nasce acertando. Muito pelo contrário, é um processo lento, mas que nós precisamos entender que Deus, Ele vai trabalhando sobre cada um de nós, Ele vai agindo sobre a nossa vida, para nós chegarmos à medida e à estatura de homens e mulheres perfeitos diante da presença de Deus. Mas tudo isso só acontece através do Espírito Santo. E não é o significado, não é algo significativo pelas minhas obras ou pelas tuas obras, não, muito pelo contrário, é a ação do Espírito Santo agindo sobre cada um de nós. Então nós vemos que, como o apóstolo Paulo ele disse assim, né? Onde o Espírito de Deus está, então há liberdade para viver uma vida transformada, conforme a imagem de Cristo. Então vocês percebem que no próprio texto bíblico está mostrando que isso não é uma ação humana, que isso não depende de um esforço humano. Muito pelo contrário, está mostrando que esta liberdade que é dada a nós quando cremos no Evangelho, quando cremos em Jesus Cristo, nós passamos a ter uma vida transformada e nós passamos a ter viver conforme a imagem de Cristo sobre nós. Então isso é muito importante nós entendermos. Então diz também, em quarto lugar, a liberdade com responsabilidade. Em 1 Coríntios 10, 23, 24, Paulo ele vai dizer assim: o crente é chamado a usar sua liberdade com sabedoria e amor, sempre pensando no bem do próximo e na edificação da comunidade. Então é algo que quando nós nos entregamos à ação do Espírito Santo pelo Evangelho, estas ações, estas obras, elas vão fluindo na nossa vida como ação do Espírito Santo, para que não tão somente a nossa vida ela venha a ser abençoada, mas através da benção de Deus derramada pelo Evangelho, através do Espírito Santo sobre cada um de nós, outras pessoas também elas vão sendo abençoadas por esta ação. É por isso que quando nós realmente recebemos o Espírito Santo e nós vemos muitas das vezes um irmão nosso na fé em Cristo Jesus, e muitas das vezes esse irmão, na sua fraqueza, na sua fragilidade, na sua pouca fé, ele tropeça, não cabe a mim julgá-lo, não cabe a nós julgá-lo, muito pelo contrário, a minha função
A nossa função, que se realmente nós entendemos o Evangelho, é pegar e estender as mãos a esta pessoa, é ajudá-la, é fazer com que ela seja realmente esclarecida a respeito da palavra de Deus, fazer com que esta pessoa ela seja verdadeiramente anunciada a respeito daquilo que a palavra verdadeiramente ensina, e não fazer como muitos às vezes fazem. Uma pessoa muitas das vezes ela cai num erro, numa transgressão, num pecado, e o que muitas das vezes muitas comunidades elas fazem, elas lançam esse crente fora, como quem quer dizer, esse daí não tem mais jeito, aquela lá não adianta mais. Aí eu pergunto, aonde que está a ação do Espírito Santo? Aonde que está a liberdade cristã que Jesus nos concedeu? E irmãos, nós precisamos entender isso, sempre pensando no bem do próximo e na edificação da comunidade. Então, o nosso compromisso com o Evangelho é ajuntar. Olha o que o próprio Filho de Deus disse, olha o que Jesus ele disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. E quais têm sido as nossas ações diante de Deus, diante da nossa comunidade, diante da igreja? Será que nós temos ajuntado com Cristo? Ou será que nós, ao invés de ajuntarmos, nós temos espalhado? Será que ao invés de muitas das vezes termos abraçado, nós afastamos alguém do nosso convívio, afastamos alguém da nossa amizade, por acharmos que somos mais crente do que ele, mais crente do que ela, por ter um pensamento errôneo de achar que você não erra, que nós não erramos? Muito pelo contrário. A própria Bíblia vai nos dizer que nós pecamos todos os dias, por palavras, pensamentos e até mesmo por obras. A própria palavra vai nos dizer, através das cartas do apóstolo Paulo, que todos estão destituídos da glória de Deus, e não há um justo sequer. Quando se fala não há um justo sequer, é no sentido de que não há um justo que possa ser justificado por si mesmo. Por quê? Porque a nossa justificação, ela não vem através das obras nossas, mas ela vem de uma ação do Espírito Santo manifestado sobre as nossas vidas. Salvo engano, o profeta Jeremias ele diz assim, num versículo, que diante de Deus as nossas obras são como trapos de imundícia. E sabe o que significa trapos de imundícia que Jeremias estava falando, o profeta estava dizendo? Era os trapos que as mulheres naquela época elas usavam no tempo das suas menstruações, do seu fluxo de sangue. Então olha o que Deus ele considerava as obras, o que ele considera as obras do ser humano em si mesmo, como trapos de imundícia. Então nenhum homem é justificado pelas suas obras, nenhum homem é justificado pelas suas próprias ações. Então é desta liberdade que nós temos em Cristo Jesus, que nos foi dada através do Espírito Santo que trabalha sobre as nossas vidas. E em quinto lugar, a verdade que liberta. Em João 8, versos 31 a 36 diz assim: a verdadeira liberdade é conhecer e viver a verdade de Deus. Jesus é a verdade que nos liberta do pecado e da morte. Então, queridos, entendamos uma coisa: viver em liberdade. O crente ele deve entender que a verdadeira liberdade está em viver para Deus,
e não em seguir os seus próprios desejos. Isso implica uma vida de santidade e serviço para o reino de Deus. Nós temos que ter responsabilidade no uso desta liberdade. A liberdade não deve ser usada para ferir a consciência dos outros, a consciência dos nossos irmãos, mas sim para edificar a fé e promover a unidade do corpo de Cristo. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a nós abraçarmos, a nós amarmos, a nós buscarmos aqueles que muitas das vezes, por uma falta de fé, por uma falta de entendimento, se desgarrou do rebanho. E quando eu falo se desgarrar do rebanho, é deixar de servir a Deus. Eu não estou dizendo, não significa a pessoa deixou de uma denominação e ela está em outra denominação. Se ela está servindo a Deus, se ela está debaixo dos preceitos da palavra de Deus, ela faz parte do mesmo corpo. Ela faz parte do corpo de Cristo. Então nós temos que trabalhar em unidade para que esta edificação ela continue crescendo através da construção do Evangelho, através da construção desse edifício espiritual que foi formado e estabelecido através de Jesus Cristo. Outra coisa, nós precisamos entender que nós precisamos ser submissos ao Espírito Santo. A verdadeira liberdade, ela é vivida sob a direção do Espírito Santo, permitindo que Ele guie a nossa vida em todas as áreas. E isso não é só nos momentos que estamos na igreja, não é só nos momentos que louvamos, não é só nos momentos que oramos, não é só em momentos que nós, de alguma forma, pensamos que estamos cultuando a Deus dentro de algum lugar, não. Nós precisamos entender que nós precisamos verdadeiramente ser submissos ao Espírito Santo. Então a liberdade cristã não é a ausência de regras ou a possibilidade de viver sem restrições, mas é uma nova vida em Cristo. Significa libertação do pecado e da morte, capacitada sobre as nossas vidas pelo Espírito Santo para viver de maneira santa e amorosa. Como cristãos, somos chamados a viver essa liberdade, essa responsabilidade de amor ao próximo e com os olhos fixos em Cristo. É isso que nos ensina. Então, nós precisamos entender o que é e o que significa liberdade cristã. Nós fomos chamados para sermos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos chamados para sermos libertos de dogmas humanos. Nós fomos chamados para sermos libertos de dogmas religiosos, mas para vivermos debaixo dos ensinos de Jesus, movidos e guiados através do Espírito Santo na nossa vida. É isso que nós precisamos entender e nós precisamos compreender. Porque muitos, amados, eles estão vivendo religiosidade, estão vivendo dogmas denominacionais, dogmas que muitas das vezes parecem ser bons porque se tornam sofismas, pensamentos humanos introduzidos aparentemente como uma verdade, mas não é uma verdade completa. E vejamos o que Jesus ele disse lá no Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Que verdade que Jesus estava dizendo? Esta verdade é Ele próprio, esta verdade é as suas palavras, o seu Evangelho, aquele que Ele veio trazendo para cada um de nós.
Mas as pessoas, elas querem muitas das vezes se tornarem escravas da denominação, elas preferem ser escravas de dogmas humanos do que viver a liberdade cristã, do que viver a liberdade em Cristo. Então era isso que Paulo ele combatia juntamente com aqueles irmãos, com aqueles novos convertidos daquela região. E quem sabe nesta noite alguém ouvindo esta mensagem ou virá ouvir esta mensagem, que você possa ser liberto das amarras da religiosidade, que você possa ser liberto e liberta das amarras dos dogmas humanos, daquilo que muitas das vezes foi implantado sobre a tua vida, que existe uma aparência de uma verdade, mas é uma mentira. Que você aprenda a observar as Escrituras Sagradas, para viver realmente esta liberdade em Jesus Cristo, para viver esta liberdade debaixo dos preceitos de Jesus na sua vida, dentro da sua casa, junto com a sua família, junto com a esposa para com o esposo, junto com seus filhos. Então entenda isso, que o Senhor nos trouxe para uma liberdade cristã. E liberdade, irmãos, entendamos, não significa libertinagem, como muitos pensam, muitos fazem confusão com isto. Muitos, ao ouvir isso, então quer dizer que eu posso fazer tudo? Não, não é isso que está sendo dito. Paulo ele mesmo disse: tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Tudo me convém, mas nem tudo me é permitido fazer. Mas quando nós entendemos que esta liberdade em Cristo que nós recebemos através do Evangelho, isso muda a nossa perspectiva, isso muda o nosso caráter, isso muda o nosso pensamento, isso muda a nossa forma de nós enxergarmos a vida do nosso próximo, isso muda a forma de nós julgarmos a vida dos outros, isso muda a forma de nós enxergarmos as Escrituras Sagradas, isso muda a forma de nós enxergarmos aquilo que está à nossa volta, ao nosso redor. Por quê? Porque nós passamos a viver verdadeiramente uma liberdade cristã. E não, muitas das vezes, como foi falado, como muitos pensam, que é uma libertinagem. Ninguém, irmãos, não foi dado a ninguém o direito de pecar, de jeito nenhum. É por isso que nós devemos ser submissos à ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, ele vai nos direcionando, ele vai nos guiando, ele vai nos iluminando, e de luz em luz nós iremos caminhando diante da presença de Deus. Então nós precisamos entender tudo isso e viver esta liberdade cristã sobre as nossas vidas. Viver sobre nós a preciosidade e explorar de forma sábia, explorar de forma espiritual aquilo que a própria palavra, aquilo que o próprio ensino bíblico ele nos propõe a nós, a vivermos esta liberdade em Cristo. E isso, irmãos, faz toda a diferença na nossa vida. Isso muda em todos os aspectos o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, como eu já disse, o nosso caráter, o nosso falar. Nós enxergamos não de acordo com a nossa própria visão, mas enxergamos com um olhar espiritual. Porque Paulo também diz
que nós, que entendemos e compreendemos o Evangelho, nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque aquele que tem a mente de Cristo, o seu olhar, o seu pensamento, a sua forma de agir, ele enxerga as coisas espirituais. Então, quando o Evangelho ele vai fazendo sobre nós e trazendo sobre nós essa transformação, nós vamos vivendo esta liberdade espiritual, nós vamos tendo a mente de Cristo sobre nós, nós passamos a enxergar as coisas espiritualmente, nós aprendemos pelo Espírito Santo a discernir as coisas espiritualmente, e muitas das vezes não somos discernidos. Por que nós não somos discernidos? No quesito daqueles que são carnais, no quesito daqueles que ainda não são espirituais, no quesito daqueles que ainda não entenderam o verdadeiro Evangelho, no quesito daqueles que ainda não vivem esta liberdade em Jesus, que a palavra nos proporciona, que a palavra ela nos traz, que a palavra ela nos anuncia para que nós venhamos viver esta liberdade em Jesus. Então é necessário, amados, nós sairmos, nós deixarmos dogmas religiosos, preceitos de homens, que muitas das vezes se tornam, irmãos, preceitos diabólicos. Por quê? Porque esses preceitos, por que eles se tornam diabólicos? Porque ao invés de muitas das vezes fazer com que nós nos aproximemos de Deus, nós vamos sendo distanciados. Por quê? Porque aquele ensino, aquilo que nós recebemos, não é vindo da parte de Deus, não é algo bíblico, não é algo que a Escritura ela afirma, não é algo que a Escritura ela embasa dentro dos ensinamentos. Muito pelo contrário, se torna dogmas humanos e diabólicos. Irmãos, entendamos uma coisa: Satanás ele não vai vir como muitos pensam, como muitos pintam ele por aí, de chifre e rabo. Ele vai vir para enganar. Ele vai vir muitas das vezes com sutilezas, como diz o ditado, com luva de pelica, para não deixar marcas, para não deixar muitas das vezes vestígios. Mas aquele que viver debaixo dos preceitos verdadeiros da palavra de Deus, vai viver a liberdade cristã. E se você viver verdadeiramente a liberdade cristã na tua vida, irmão, irmã, o diabo, ele não te enganará. O diabo, ele não te levará a caminhos enganosos, a caminhos tortuosos, a caminhos que muitas das vezes são colocados diante de nós, para que nós venhamos nos desviar daquilo qual é o propósito do Evangelho sobre as nossas vidas. Então, irmãos, tudo isso nós devemos observar e procurar colocar em prática. Muitos, infelizmente, estão brincando com a palavra de Deus. Muitos, infelizmente, estão usando este sagrado livro ao seu bel prazer, aos seus propósitos humanos, a fim de adquirirem coisas terrenas. Mas bem-aventurado é aquele que decide realmente viver uma liberdade cristã, aquele que realmente decide entregar a sua vida nos braços de Jesus, aquele que realmente decide fazer com que
e deixar com que o Espírito Santo domine a sua vida em todos os aspectos. Então eu espero que cada irmão e cada irmã que está aqui nesta live ouvindo até o presente momento, outros que entraram depois, esta live ela vai ficar salva. Pega ela desde o começo e eu tenho certeza que o Senhor ele tem uma dispensação poderosa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua alma, para que a sua vida verdadeiramente ela venha a ser edificada, espiritualmente falando, debaixo dos preceitos da palavra de Deus, debaixo do verdadeiro evangelho, debaixo daquilo que realmente o Senhor Ele quer para a vida de cada um de nós. Ele quer que nós sejamos libertos das amarras de Satanás. O Senhor Ele quer que nós sejamos libertos das amarras do pecado, das amarras do engano, das amarras da religiosidade. O Senhor Ele quer que nós sejamos libertos dos sofismas, dos pensamentos contraditórios à verdade da palavra de Deus. É isso que o Senhor requer e Ele quer para a vida de cada um de nós na nossa vida. Então que através desta mensagem, amados, que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Que a tua vida ela possa ser alcançada através desta mensagem, desta palavra, e que em nome de Jesus haja sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma verdadeira transformação, e que você viva a realidade desta liberdade em Cristo, o qual a palavra de Deus ela nos ensina e ela nos garante que nós, quando nos tornamos livres em Cristo, esta liberdade nos leva a uma outra escravidão. É interessante isso. Quando nos tornamos livres em Cristo, nós somos levados a um outro tipo de escravidão. Nós somos levados à escravidão da justiça, porque já não vivemos mais sobre os nossos próprios preceitos, não mais sobre os nossos próprios pensamentos, não mais sobre debaixo dos dogmas religiosos perniciosos, mas pelo contrário, passamos a viver sobre a escravidão da justiça de Deus sobre a nossa vida. Então eu espero que a tua vida possa ser abençoada, que você possa compreender estas palavras e que você possa colocar em prática sobre a tua vida, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então eu termino aqui dizendo para vocês, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham uma vida abençoada por Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre todos os vossos corações, e que em tudo o nome de Deus venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Deus que abençoe a todos.